sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros, eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência, 2 Crônicas, estamos no capítulo 23, vamos dar a sequência? Aliança de Joiada. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram. Despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, e oferecer o holocausto do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria, com o canto, segundo a instrução de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém de qualquer forma que fosse imundo. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores e todo o povo da terra, e todos esses conduziram da casa do Senhor o rei. Passaram pela porta superior para a casa do rei e assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, pois havia matado Atalaia a espada. Reinado de Joás. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto e perante o Senhor todos os dias do sacerdote de Joiada. Tornou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Depois disso resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas, lhes disse: sai pelas cidades de Judá e levantai dinheiro e todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós apressai-vos nisto. Porém, os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar a Joiada, o chefe, e lhes perguntou: por que não requereste os levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalaia e seus filhos arruinaram a casa de Deus, usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baaldins. Deu o rei ordem e fizeram um cofre e puseram do lado de fora a porta da casa do Senhor. Publicou em Judá e em Jerusalém e trouxe ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegrou e trouxeram o imposto e lançaram no cofre até acabar a obra. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas e uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissionário do sumo sacerdote, esvaziavam-no, tomando e levavam de novo ao seu lugar. Assim fazia dia após dia, juntavam em abundância. E quando o rei Joiada dava aos que dirigiam obras e tinham seu cargo a casa do Senhor,
contrataram pedreiros, carpinteiros, para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e bronze para repararem a casa do Senhor. Os que tinham encargo a obra trabalharam e repararam, tinham bom êxito com ele, restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e a Joiada o resto do dinheiro que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objeto para o ministério e para o holocausto, taças e ouros, objetos de ouro e de prata, continuamente ofereceram holocausto à casa do Senhor todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu fora farto de dias, era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram na cidade de Davi com os seis, porque tinha feito bem em Israel para com Deus e sua casa. Zacarias, morto pelo rei. Depois da morte de Joiada vieram os príncipes de Judá e trouxeram perante o rei. O rei ouviu, deixando a casa do Senhor Deus e Deus Pai e seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. Por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhe enviou os profetas para reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvido. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e disse: Assim diz Deus, porque transgredidos os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais, porque deixaste o Senhor também, ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias. Lhe fizera, porém, matou-lhe o filho. Este, ao expiar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá o juízo de Deus sobre Joás. Antes de findar o ano, subiu contra Joiás o exército de sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre os povos a todos os príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque esses deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos de Deus contra Joás. A conspiração contra o rei Joiás. Quando os sírios retiraram dele, deixando gravemente enfermo, conspiraram contra ele e seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e feriram no seu leito e morreu. Sepultaram na cidade de Davi, porém no sepulcro dos reis. Foram estes os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, e Amonita, e Zabade, filho de Sirite, a Moiabita. Quanto a seus filhos e as numerosas sentenças proféticas contra eles e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. Em seu lugar reinou Amazias, seu filho. O reinado de Amazias era Amazias de idade de 25 anos quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Joadã de Jerusalém. Fez ele o que era
reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinha assassinado o rei, o seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, do qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias vence os edomitas. Amazias congregou a Judá e pôs segundo as suas famílias sob chefe de 1000 chefes de 100. Por todo o Judá e Benjamim cortou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel o soldo, 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio ele dizendo: ó rei, não deixeis ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e ser forte, do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei à tropa de Israel? Responderam-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para lhe voltassem a casa, pelo que muito se acendeu um deles contra Judá, e voltaram para casa, ardendo em ira. Animou-se Amazias, e conduzido o seu povo, foi-se ao vale do Sol, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele a peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-horon, feriram deles 3.000 e fizeram grande despojo. Deus repreende Amazias por ser este idolatra. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses, os filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe o profeta, que lhe disse: por que buscaste Deus, que a seu povo não livraram das suas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhes o rei: acaso te podemos pôr conselheiros do rei? Para que isso? Por que teríamos que ferir-te? Então parou o profeta e disse: sei que Deus resolveu destruir, porque fizeste isso, não deste ouvido ao meu conselho. Amazias derrotado por Jeoás. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiro a Jeoás, filho de Jeocás, filho de Delel, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cetro